Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Cultive, um jogo elegantíssimo que fala sobre agroflorestas e agroecologia. No jogo nós somos agricultores que vamos tentar aí, nesse terreno aqui, fazer plantações de diversas culturas, tentando fazer os melhores consórcios atrás de pontos de vitória. Cada jogador recebe aí 5 cartas do baralho, que são 5 plantas diferentes. E essas plantas, elas têm características bem peculiares, Você pode ter uma planta de ciclo longo, que não dá para ver direito, mas vou mostrar na live de amanhã. Ciclo longo significa que tem 3 estágios, ela cresce mais. Você pode ter plantas de ciclo médio, que você cresce 2 vezes só. E você tem plantas de ciclo rápido, que ela é planta rasteira. Ela planta de uma vez só, no ciclo seguinte você já colhe. E essas plantas podem ter ou não dependência do sol, ou podem ter ou não dependência de sombra. São várias espécies diferentes e você tem que prestar atenção a esses iconezinhos aqui. O jogo se desenrola ao longo de um número X de rodadas, dependendo do número de jogadores. Para 2 jogadores são 10 rodadas. Para 3 jogadores são 9 rodadas e 4 jogadores são 8 rodadas apenas, marcadas aqui nesse marcador simpático. A carta de primeiro jogador está aqui e o jogador, na sua vez, pode fazer aí 3 ações, sendo que ele pode repetir a ação. As ações possíveis são renovar a feira. Isso aqui é a feira de cartas, sempre ficam abertas 8 cartas. Se ele não gostou de nenhuma dessas cartas, ele pode renovar. Então ele joga isso aqui tudo fora e abre 8 cartas novas, certo? Ele pode fazer a feira, ele pode simplesmente descartar aqui uma carta dessa, e comprar uma outra, Pronto. Foi a feira dele. Ele troca uma carta dele com uma da feira. Ele pode plantar, e a plantação sempre é coberta. Você planta dessa maneira. Você plantou uma espécie aqui. Ninguém sabe o que você plantou. Existem algumas plantas, aqui por exemplo a mandioca, vou dar um exemplo aqui, que ela exige que você plante 2 cartas ao mesmo tempo. Então você planta 2 cartas ao mesmo tempo. Isso é uma ação só de plantar. E obviamente as pessoas vão saber que você está plantando ou mandioca, ou milho, ou tomate, porque essas cartas precisam ser colocadas em dupla, certo? Depois disso você tem a ação de fazer crescer. Algumas espécies necessitam de outro estágio, Então o cacau, por exemplo, se por acaso eu tenha já uma plantação de cacau aqui, eu posso pegar uma carta de cacau e colocar por cima, fazendo a planta crescer. Eu só vou colher cacau no 3º estágio. Então é uma planta que precisa de uma manutenção e ela vai crescer mais, certo? O jogador escolhe quantas ações vai fazer, quais ações vai fazer. Então ele pode plantar, fazer crescer, buscar aqui na feira ou renovar a feira. Ele pode fazer 3 dessas ações, Não precisa fazer diferente. Ele pode plantar, plantar e plantar, por exemplo, Depois disso nós temos uma checagem. Na checagem você vai verificar se as plantas que estão plantadas atendem às necessidades delas. Então, por exemplo, essa planta aqui, ela precisa de sombra, A cebola precisa de sombra. Nesse momento não tem sombra, porque as plantas que estão cobertas, elas não estão em jogo, vamos dizer assim. Então, haveria necessidade de ter uma planta que dá sombra. Por exemplo, se essa árvore de cacau estivesse aqui, aí a cebola está tendo sombra, E aí ela vai sobreviver. Se ela estivesse nessa situação aqui, nesse momento a cebola é arrancada e ela sai do jogo, porque ela morreu. Ela precisa de sombra e não tem sombra. Do mesmo modo, essa planta aqui, essa abóbora, ela precisa de sol. Se ela ficou aqui, ela tem sombra, não pode, você vai tirar. Então é a hora que você tem que fazer a sua estratégia funcionar e plantar as coisas no lugar certo, certo? Depois disso vem a colheita. Na colheita você colhe as plantas que estão abertas. Então aqui você colhe, aqui você colhe. O cacau você não colhe, porque só colhe no 3º estágio, E por último, a revelação. As cartas que estão fechadas você revela. Então aqui a mandioca, só vou poder colher na próxima rodada, Então normalmente você vai plantar, vai colher o que tem para colher, Aí você vai revelar e só no outro estágio que você vai colher de novo, Na outra rodada. Então, essas são as fases do jogo, muito rápido, muito tranquilo. Todo mundo faz a parte de checagem ao mesmo tempo, simultânea, a colheita simultânea e a revelação também simultânea. Somente na fase das ações que cada jogador faz seu conjunto de 3 ações
sozinho porque ele pode mexer na feira, né? Então, a feira que ele mexe para, vamos dizer assim, se beneficiar, ele não tem como outra pessoa interferir naquele momento, certo? Esse é o jogo. No final, o que você vai ter é que você vai ter um monte de plantações aqui embaixo, né, que você colheu. Várias cartas dessa que você colheu. Existe uma regra bem clara que você não pode ter a mesma planta se repetindo. Então, por exemplo, aqui eu não poderia ter cacau nesses dois. Se eu tiver colhido cacau nessa situação, eu simplesmente tenho que virar. Esse cacau não existe, não vai ser pontuado, né? Mas se for horizontalmente, pode. Então, horizontalmente não pode, verticalmente pode, perdão. Então, essa é uma restrição, a única restrição que nós temos aí para essa sua colheita. E você vai ter, então, diversas plantas diferentes, né, aqui embaixo, que elas vão fazer um consórcio. E aí é a hora que a sua estratégia vai pesar, porque você plantou pensando também nesse consórcio. Existem aí essas 3 cartas, que são cartas que podem potencializar e te ajudar da melhor maneira possível a maximizar a sua estratégia, né? Elas têm um símbolo aqui de uma abelha e de uma pá. A abelha significa polinização, significando que, por exemplo, quando eu coloco uma carta aqui, vamos supor que eu esteja essa situação aqui, e eu quero plantar logo, então eu vou lá, uso a carta da abelha, que é a polinização, e eu revelo uma carta que eu só revelaria no final da minha rodada, do turno, eu revelei aqui por causa da polinização e agora eu posso plantar, né, um outro cacau aqui, certo? Então a carta da abelha serve para isso. A mesma carta tem a pazinha, e a pazinha quer dizer manejo. Esse manejo é para que você possa pegar, por exemplo, essa plantação aqui, que precisa de sol, né, e se ela tivesse aqui, por exemplo, precisa de sol, aqui ela não tem sol, ela está sombreada, né? Porque essa carta última não dá sombra, mas essa aqui dá. Então, essa carta está com sombra, ela vai morrer. Então, com a carta de manejo, eu posso pegar essa carta e colocar em outro campo que eu tenha, certo? Isso é um manejo. A outra finalidade do manejo é você realmente tirar. Você colocou aqui de maneira equivocada, isso está te atrapalhando, você pega essa carta e descarta, porque ela não vai ter serventia para você. Simples assim. No final do jogo, cada carta tem a sua pontuação. Então, por exemplo, a mandioca vale 4 pontos. Né? O jambo, essas plantas de crescimento maior, vale 12 pontos. Né? Mas você só colhe de uma por uma, né? E só no terceiro estágio. E aí você vai somar todos esses pontos e você vai ver agora os consórcios. Os consórcios ocorrem horizontalmente e verticalmente. E como é que você verifica o consórcio? Com os símbolos que aparecem nas cartas, né? Cada carta, não vai dar para ver, tem um monte de símbolozinhos aqui. Esse símbolozinho, se tiver um do lado do outro aqui, ele faz um consórcio. Então, por exemplo, aqui eu tenho a abóbora, o milho, o jambo, né? Aqui tem outro milho que não poderia ter. Vou colocar aqui, pronto. Aqui o feijão, pronto. Aqui. Essas 4 cartas têm o mesmo símbolo da abelhinha. Então, essas 4 cartas fazem um consórcio horizontal. Aí aqui, um consórcio horizontal de 4 cartas vai me dar 8 pontos. Né? Do mesmo jeito que eu tenho horizontal, eu tenho consórcios verticais. E aí eu tenho que combinar os símbolos também. Ó. Só que os símbolos agora são diferentes. Né? Então esse feijão combina com a abóbora. Aqui já tem um outro símbolo que vai estar com o milho. Se eu tivesse aqui um outro insetinho aqui, por exemplo, podia ter uma outra carta para cá. Então essas 3 cartas aqui formam um consórcio horizontal, que no caso vai me dar 8 pontos também. Né? Os consórcios horizontais dão mais pontos, mas dão mais trabalho de você fabricar eles, né? De você fazê-los aqui. A estratégia tem que ser bem traçada, mas você não consegue saber disso no começo do jogo. Né? Você vai moldando a sua estratégia mais para metade do jogo, onde você consegue perceber o que você poderia fazer, deveria fazer e talvez não consiga. Né? Às vezes você acha que vai plantar muita coisa e na verdade não consegue, ou então você plantou errado ali, você precisava de sombra ou você precisa de sol, enfim. Né? Um jogo muito interessante e que tem esse conceito bem forte, presente de agrofloresta. O nosso Algo a Mais fala justamente sobre isso. Né? Em 1982, em Piraí do Norte, né, na Bahia, Ernest Gosch começou a desenvolver esse conceito. Então você tinha espécies nativas da região e você tem várias outras espécies de ciclo menor, onde você planta
e colhe e você faz o manejo do solo. Então a poda é importante, porque a poda é feita ali e fica mais material orgânico para você aumentar a produtividade. E você tem um conceito mesmo de floresta, porque você tem árvores nativas, árvores que têm um porte maior, como o cacau aqui, por exemplo, e árvores menores que você vai lá, planta. Então a mandioca você planta, daqui a pouco você colhe, o ciclo é curto, né? Outras com ciclo médio. Então aqui nesse jogo você tem várias espécies que você tem isso. Então, por exemplo, mamão. Mamão é uma planta de ciclo médio, você tem que plantar, tem que fazer crescer, revelar para então colher. Então, quer dizer, demora um pouco mais para você colher um mamão. Nesse meio tempo, você teve já 2 safras de tomate, por exemplo, que é uma espécie menor, e tudo isso, essas plantas vão dar um manejo no solo diferente. E fica muito claro no consórcio, que é isso aqui, né, que não pode haver monocultura, por isso que não pode ter carga repetida aqui, certo? Esses consórcios visam aí ter uma ordem específica em que é plantado para que o solo seja regenerado de uma maneira diferente. Às vezes uma planta precisa de um nutriente, a outra precisa de outro, então essas coisas vão sendo equilibradas na maneira que você planta, na sequência que você planta essas espécies, né? Obviamente que isso aqui aumenta a sustentabilidade, isso estimula uma atividade biológica, então toda a parte de insetos e flores e tudo que você consegue plantar, você aumenta essa variedade biológica, né? Aumenta a absorção do solo, tanto nos nutrientes, porque você tem, vamos dizer assim, as várias espécies atuando em consórcio para regular os nutrientes que o solo vai prover, né? Então, se uma planta consome muito de um nutriente, a outra planta coloca de volta, né? Então, você tem toda uma parte aí bem pensada na agroecologia. Obviamente que isso aqui seria o ideal, né? Mas dificilmente nesse Brasil que pensa muito em monocultura e grandes plantações de soja, por exemplo, você não vai ter isso, né? Então, isso aqui melhora todo o balanço hídrico e absorção de água e produtividade, mas é pensado de maneira diferente e uma maneira alternativa. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, nós teremos uma nossa tradicional live, onde vamos falar aí desse monte de símbolozinho que tem, né? E dos consórcios possíveis, e principalmente um pouco mais de agrofloresta, né? Que é um conceito relativamente novo e que aqui no Brasil seria de grande utilidade, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.